sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Terra Viva Entrevista, o programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário, dentro e fora da porteira. Não é isso, Pedro? Exatamente, Flá. Hoje vamos falar sobre os desafios, oportunidades para o desenvolvimento sustentável da produção agropecuária em todo o Brasil. Ainda no ano que vamos sediar a principal conferência do clima, a COP30. Em pauta, os entraves do licenciamento ambiental, o potencial da bioeconomia, os rumos do país no mercado de carbono. Uma conversa essencial para entender o futuro do agro diante das exigências ambientais globais, né, Flá? Exatamente. Então, para a gente falar sobre tudo isso, a gente tem o prazer de receber aqui o Daniel Vargas, que é professor da FGV e também apresentador do canal AgroMais no programa Tempo de Amazônia. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria, viu? Bem-vindo. Prazer. Muito obrigado, é uma honra, é um prazer para mim conversar com vocês. Prazer é todo nosso de te receber aqui. E eu começo te perguntando, né? O Brasil tem protagonismo importante para o mundo. O agrotropical é essencial para questões ambientais, energética, alimentar. Então, o que falta para transformarmos isso em estratégia de nação, né, que una crescimento, conservação e também geração de valor, não é, Daniel? Eu estou absolutamente convencido de que uma das maiores virtudes que o Brasil possui é a sua capacidade ímpar, sem contraste no mundo, de no mesmo território unir uma pujança econômica associada à produção de alimentos com a pujança ambiental associada à preservação da nossa biodiversidade e das nossas florestas. O Brasil é um país que tem, de um lado, árvore até no nome, ao mesmo tempo em que é reconhecido nos 4 cantos do planeta como um provedor seguro e estável de alimento, a base para o equilíbrio de qualquer sociedade. A grande questão, a meu ver, é que muitas vezes o próprio brasileiro não percebe o valor e a importância das nossas virtudes. Enxergar para essa equação agrícola-ambiental que nos caracteriza, não como um problema, não como um desvio, não como uma exceção, mas como um atributo-chave que construiu o Brasil como nós o conhecemos, interiorizou o nosso desenvolvimento, promoveu uma democratização econômica sem precedentes na nossa história no século XX, como uma ponta de lança para o futuro. É a partir daqui que o Brasil pode ser cada vez mais desenvolvido. Mas para isso, eu acho que aqui a gente entra numa zona mais cinzenta, mais dura, mas necessária de dizer. É preciso um projeto político nacional que abrace essa ideia e que entre em um processo pedagógico de explicação, de convencimento, para que o país inteiro abrace essa agenda do desenvolvimento sustentável, baseado na agricultura tropical, como uma ponta de lança e um ambiente seguro para a gente pensar e avançar no nosso futuro. Por falar nisso, a gente tem aí questões que ainda são sensíveis. Por exemplo, tornar o sistema de licenciamento ambiental mais eficiente, técnico, previsível, sem ter essa questão de abrir mão do rigor da proteção ambiental. Se tem algum problema, tem a fiscalização e tem o rigor da lei. Como é que tornar isso ainda mais visível diante de um momento que nós estamos prestes a ser anfitriões da maior conferência do clima do mundo? Eu tenho uma visão particular sobre esse tema, Pedro, e acho que é até importante esclarecer de antemão. Eu acho que o problema mais grave do licenciamento ambiental não é que ele é rigoroso demais ou que ele é rigoroso de menos. É que ninguém sabe o que é o direito ambiental do licenciamento. Há alguns anos, nós fizemos um estudo, quando eu ainda estava dedicado a esse tema, sobre os desafios do licenciamento no Brasil. E existem 3 principais vícios que eu creio que caracterizam esse tema no Brasil há pelo menos 20 anos. Primeiro, um problema de competência. Então, a Petrobras tem um vazamento de óleo na Baía de Guanabara e ninguém sabe se a competência para multar é do IBAMA, do órgão ambiental do Estado ou do município. Resultado, os 3 multam a Petrobras pelo mesmo ato. Primeiro ponto, é preciso definir com clareza quem tem competência para fazer o quê. Segundo, fizemos uma análise sobre as etapas do licenciamento ambiental.
E conforme você interpreta o emaranhado legal, você pode chegar à conclusão de que o licenciamento tem 7 etapas, tem 15 ou tem 28. Então ninguém sabe ao certo quando o licenciamento começa e quando ele termina. E, por fim, qual é a substância, qual é o direito do licenciamento? Ou seja, aquilo que garante a liberdade do produtor, do empreendedor de construir e de crescer. Também ninguém sabe. O resultado é que o nosso sistema de licenciamento é o reino da discricionariedade administrativa. Na prática, um espaço aberto para a influência ideológica contra a produção e o crescimento. Isso não é bom para o produtor e para a economia brasileira, nem para a agenda ambiental. Sem dúvidas, né? E o mundo vai estar ainda mais com os olhos voltados para o Brasil, né? Cada vez mais. E como corrigir essa distorção também nessa questão e na contabilidade climática, que penaliza os países tropicais, né? Esse é um tema gravíssimo que está na base da discussão climática do planeta. Porque desde 2015, quando houve o Acordo de Paris, a agenda ambiental deixou de ser apenas uma agenda do clima ou do meio ambiente. Ela passou a ser uma agenda econômica. E parte do desafio dessa concepção econômica da transição verde está em atribuir responsabilidades. Quem é que responde em qual quantidade por qual problema ambiental e quem é que merece ser premiado em qual quantidade por qual benefício que é dado à natureza e ao clima. E essa contabilidade é um mecanismo por meio de que a gente coloca na conta de cada país ou de cada empresa um quanto dessas responsabilidades e um quanto dessas oportunidades. Acontece que, na prática, o regime de contabilidade climático que foi construído no mundo nasceu há 20 anos olhando para a realidade do mundo temperado. Então, basicamente, nós criamos padrões de referências e dados que olham para a maneira como a Europa, na prática, produz e utiliza aquilo como referência, como régua, para medir a produção em outras partes do planeta. Mas quando essa régua chega aqui e toca o solo do mundo tropical, as distorções são imensas. Os nossos defeitos, que também existem, parecem muito maiores e as nossas virtudes desaparecem ao olhar do planeta. E é por isso que é fundamental pensar em maneiras de atualizar, para ser gentil, aprofundar esses critérios de cálculo e de atribuição de responsabilidade. Não é para negar a agenda do clima, é para que ela possa ser aferida e tratada com rigor. O rigor que a ciência pede e o rigor junto com justiça que todos nós esperamos. Agora, como é que será o tom dessa conversa na COP30? Como é que os países europeus vão estar em pleno clima tropical, bem no centro desse clima, sentindo, literalmente na pele, observando e, ao mesmo tempo, olhando as regras que são impostas dentro deste cenário de uma agenda que flerta com a economia, apesar de ser uma agenda ambiental? Essa é uma bela pergunta, Pedro, pelo seguinte motivo. Se a gente tivesse conversando aqui há 3 anos atrás, dificilmente a gente reconheceria um espaço no ambiente político da agenda climática do mundo para se discutirem esses padrões, essas regras, esses critérios de cálculo. Quem é que responde pelo quê? Na prática, o que aconteceu nos últimos 3 anos, no entanto, é que, de um lado, os Estados Unidos disse: eu discordo dos padrões climáticos aprovados pelo planeta. Saio do Acordo de Paris. E a Europa, que historicamente sempre foi o bastião de defesa do meio ambiente, decidiu mudar os próprios padrões ambientais segundo os quais ela organiza a sua economia e espera que o mundo se adapte. Então, na verdade, eles, os países desenvolvidos, é que estão agora colocando no centro do debate internacional a renegociação dos padrões econômicos e climáticos, segundo os quais a economia do planeta vai avançar. E na medida em que eles lideram essa agenda, ou puxam esse barco, por que nós, que somos prejudicados por um conjunto de vieses embutidos em agendas que não fizemos, mas que adotamos, devemos agir de um modo distinto? Aliás, se a gente observar o que tem acontecido nas discussões e fóruns internacionais, os países em desenvolvimento, sobretudo da África, estão continuamente levantando a mão para dizer: esse critério não nos serve, não representa a minha realidade ambiental, social e econômica, não condiz com as expectativas de futuro que a minha população possui. E é neste ambiente que o Brasil vai receber, de um lado, um mundo em desenvolvimento que espera muito de nós e um mundo desenvolvido recalcitrante, que pode sim ser convidado para uma agenda, mas uma agenda que agora olhe para o mundo de uma maneira ligeiramente distinta.
não para proibir, não para penalizar, não para impedir o crescimento nos trópicos, mas para apoiá-lo em novas bases, para que o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade caminhem de mãos dadas. Exatamente. Nesse cenário, então, qual que é o papel da bioeconomia como motor de desenvolvimento para diferentes regiões do Brasil, respeitando, claro, suas especificidades sociais, ambientais e também produtivas? Também me parece um ótimo ponto, Flávia, porque ao longo dos últimos 10 anos, o conceito de bioeconomia começou a ser reinterpretado para ser visto de uma maneira muito particular na realidade brasileira. A bioeconomia como uma espécie de projeto de resistência, antieconômico, salvo uma exceção, o extrativismo de subsistência. E quando a bioeconomia se reduz a isso, ela passa a se confundir com um movimento ideológico contra o uso da terra para a produção de alimentos, para ajudar e beneficiar justamente as populações que mais precisam. Olhar a bioeconomia desse modo me parece um equívoco conceitual e um erro político e moral, porque ela deixa de ser vista como uma verdadeira oportunidade que é. Em um país grande, diverso, com vários biomas, com sistemas produtivos variados, cada um com as suas virtudes. E é nessa realidade produtiva que o Brasil possui, com a sua diversidade e com seus potenciais, que a bioeconomia deve significar um outro nome para um desenvolvimento com sustentabilidade, com inclusão. Que respeite essas diversidades, mas que, sobretudo, que apoie, que estimule, que promova aquele produtor que faz bem feito a ser remunerado por isso. Então, não é olhar para o bio como um sinônimo de negação. Não pode, é proibido, pare, vou te prender ou vou te punir. Não. É olhar para o bio como um sinônimo de oportunidade local. Venha por aqui, faça bem feito, que você vai ganhar mais por isso. Mas para que isso se concretize, é preciso também repensar como a economia se organiza nesse ambiente. Reconhecendo, primeiro, o direito de propriedade das pessoas. Segundo, abrindo espaço para um financiamento mais barato e democratizado. Terceiro, abrindo espaços de mercado para essa produção tropical de alimento, bioenergia e serviços ambientais ganhar o planeta. E é a partir daqui que nós vamos criar um discurso e um ambiente em que os produtores olham para o bio como deve ser, como oportunidade. Na verdade, como oportunidade que eles já abraçaram, pelo menos há 50 anos, quando decidiram se aventurar pelo centro-oeste brasileiro para criar a produção tropical que temos hoje. E olhar para a bioeconomia desse modo é também reconhecer aquilo que nós temos de melhor. Fizemos bem no passado e podemos fazer muito mais. Se o mundo reconhece isso como oportunidade, vamos então ganhar com isso. É isso aí. Bom, Daniel, a gente vai fazer agora o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras informações para vocês, porque estamos neste clima já de COP30 e, claro, discutindo a sustentabilidade do nosso Brasil. Continue com a gente, o nosso Terra Viva Entrevista volta em instantes, daqui a pouquinho, com outros destaques. Até já. Estamos de volta com o nosso Terra Viva Entrevista e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Daniel Vargas, que é professor da FGV. Daniel, então a gente volta esse bloco falando sobre o agronegócio brasileiro, né, que não deve ser tratado como um devedor ambiental. Como mudar essa realidade aproveitando os recursos e também dando espaço para que o produtor rural tenha protagonismo nessa agenda, né? Como que você avalia toda essa questão? Eu acho que ao longo dos últimos anos, nós criamos no Brasil uma espécie de espantalho do produtor rural. Uma caricatura distorcida, com um nariz grande, com orelha diferente, com o objetivo de torná-lo uma figura estranha, indesejável, um problema brasileiro. E à medida que o tempo vai passando e a gente vai revelando as informações, as características reais da produção de alimentos no Brasil, nós vamos corrigindo alguns dos desvios dessa caricatura. E me parece que o conjunto de defeitos que se tem de impor ao agro estão associados quase sempre às suas características ambientais.
Mas vejam só, o que é o agrotropical, se não um manancial de ativos verdes ímpares no planeta? Ativos verdes que são caracterizados, por um lado, pelo capital natural sob a responsabilidade do produtor nas suas áreas de preservação permanente e de reserva legal. Um saco de soja brasileira que sai do Mato Grosso e vai para a Europa carrega consigo pelo menos 20% de floresta embutida. A depender da área em que é localizado, 35% até 80% se for na Amazônia. Mas ninguém paga por isso. A produção tropical avançada incorporou ao longo dos anos um conjunto de boas técnicas de sustentabilidade, como as integrações de sistemas, em particular da agricultura e pecuária, em alguns casos floresta, que colocam esse agro numa posição ímpar de tratar a natureza como um ativo da sua produção. Ninguém paga por isso. Nós incorporamos tecnologias fundamentais para dominar o cerrado, enriquecer o solo com carbono, e agora o mundo inteiro discute como é possível colocar mais carbono no solo para beneficiar o clima. Algo que, de certo modo, a gente já faz, porém com outro horizonte, com outro objetivo. E ninguém paga por isso. Então, para responder à sua pergunta, o caminho para a solução do problema é que o mundo reconheça os nossos méritos e comece a pagar por isso. Não mais e não menos, mas pagar pelos ativos incorporados na produção, que hoje são invisíveis ao comércio internacional. Fazer isso, de novo, não para criar privilégios, mas para criar uma gramática equivalente de tratamento entre regimes que têm características variadas. E, ao fazer isso, eu creio, nós teremos também a oportunidade de sinalizar para o produtor, lá no interior do Brasil, que o meio ambiente é uma parte relevante da sua economia da produção. Um benefício para o planeta, mas também uma renda para ele. E toda essa discussão está centralizada em um ponto muito importante para o mundo, e principalmente, né, dentro dessa ótica internacional, que é a Amazônia, que costuma ser aí centro, né, das discussões, mas outras regiões também enfrentam entraves ambientais. E como garantir, né, que essas outras regiões também tenham licenciamento, também tenha esse conhecimento, e principalmente que as pessoas olhem, o mundo olhe, a produção agropecuária vindo desses outros biomas. Nós temos aí um cerrado, importante, mas temos também o Pantanal. Importante falar sobre a questão do controle ali da região, principalmente quando você coloca o boi, que foi falado boi bombeiro, ninguém entendeu isso, ou foi construída uma narrativa completamente distorcida do que foi falado à época. A questão dos pampas, tantos outros biomas, a Mata Atlântica, que é importante inserir nessa pauta. A gente terá esse tom também, essa força também, ou parece que a centralização do discurso só está em um único bioma? E eu creio, Pedro, que nós muitas vezes deixamos de entender a raiz do problema. E a raiz do problema, a meu ver, ela tem dois componentes que precisam caminhar umbilicalmente ligados. O primeiro, ou a primeira dimensão, é a ciência. São os dados, as informações sobre a realidade produtiva nas partes diferentes do Brasil. O Brasil não é só um conjunto intocado de floresta para inglês visitar nas suas férias de verão. O Brasil é um conjunto de biomas habitados por milhões de pessoas com características ímpares de produção, mas também de benefícios ambientais. E ao lado do problema científico, que se corrige com mais conhecimento, com mais informação, com mais dados, existe um problema político. Que é verdade que o Brasil, em um ambiente global de tensões à flor da pele, como que nós estamos vivendo, representa uma ameaça competitiva para outros países, em particular na produção de alimentos. E para lidar com problemas políticos, é preciso liderança e diplomacia, que chamem os diferentes à mesa e que negociem parâmetros e critérios para organizar de que maneira os países vão se tratar com as suas variações. Então, de um lado, nós precisamos aprofundar, investir e valorizar cada vez mais a nossa ciência tropical. Mas, de outro lado, a gente precisa que essa ciência instrua e equipe a nossa política e, sobretudo, a nossa diplomacia econômica internacional, para mostrar o que a gente tem de bom, mas também para negociar e garantir que o mundo não se sinta, muitas vezes, na falsa liberdade de saber definindo, de simplesmente impor de forma unilateral aquilo que julgam conveniente ou interessante para eles, mas que nos prejudica.
Exatamente. E recentemente também eu ouvi uma entrevista sua que você disse que era necessário criar uma infraestrutura para o mercado de carbono, não é? Esse é um ponto que me parece que vai se tornar cada vez mais relevante ao longo dos próximos meses. Porque no final do ano nós aprovamos a Lei Brasileira do Mercado de Carbono, e essa lei estabelece um prazo para a regulamentação, inicialmente de 12 meses renovável, que já está correndo, e na prática isso significa construir essa infraestrutura, que de um lado exige a criação das responsabilidades dos agentes públicos, que vão estabelecer as metas, distribuir as responsabilidades entre setores, fiscalizar, organizar uma espécie de cartório nacional, onde as metodologias vão ser abrigadas, mas também exige, de outro lado, uma tarefa da ciência e da economia da produção. Da ciência, para tropicalizar as metodologias de cálculo, para que o nosso mercado de carbono sirva para financiar quem faz bem feito no Brasil. O papel do nosso mercado de carbono não é simplesmente atender a uma demanda de créditos da classe alta da Noruega. É um papel de financiar e, ao fazer isso, estimular a produção tropical brasileira. E também de convencer, explicar, envolver o setor produtivo, que, em última análise, é quem mais pode e deve se beneficiar com o mercado de carbono bem construído. Sempre atento a um risco e um alerta. O mercado de carbono tem duas pontas, uma que paga e uma que recebe. O resultado dessa história depende de como nós construímos essa regulamentação. Então, não se trata apenas de construir qualquer infraestrutura, mas de criar uma infraestrutura brasileira, para a realidade tropical brasileira, e não para fazer bonito para gringo. Perfeito. Agora, dentro dessa questão, né, de fazer bonito para gringo, a gente tem um ponto interessante que é nessa COP. Nós já estamos aí caminhando a passos largos, né, para essa chegada tão importante lá no Pará. Como é que a gente vai chegar? O Brasil vai entrar de uma forma ativa ou reativa? Olha, também é um belo ponto, Pedro, porque a gente sabe que ao longo dos últimos anos o Brasil é uma espécie de espectador nas discussões climáticas globais. Ainda que historicamente tenha tido um papel de liderança aqui ou ali, a verdade é que a gente vai, se reúne, um conjunto de lideranças fazem os seus encontros, tomam os seus cafés, depois voltam para casa para contar o que os outros decidiram. Agora a coisa mudou, porque a responsabilidade do país sede inclui, inclusive, participar na definição da agenda e moderar e mediar as negociações internacionais. O que a gente precisa é aproveitar essa oportunidade para atuar não apenas como um cozinheiro que cozinha comida dos outros segundo os nutrientes que eles trazem para nós, mas um cozinheiro que oferece o cardápio e que escolhe a refeição que é também a mais importante ou a mais deliciosa para nós. Significa que o Brasil deve aqui ter a ousadia, a sabedoria de chamar para si o papel de protagonista na organização de um evento que não vai ser só mais um evento como todos os outros. Vai ser um evento no mundo tropical, um país imensamente pobre, preservado e que, de certo modo, abriga as expectativas de boa parte do cinturão tropical do mundo, que olha para nós como uma esperança de representar os interesses submersos, ocultados, desprezados, de quem vê no desenvolvimento uma tarefa necessária e pode aproveitar o clima como uma rota para isso. Exatamente, e a gente espera então que o Brasil faça bonito. Aliás, tenho certeza que o Brasil vai fazer bonito e mostrar para o mundo, né, a sustentabilidade, a nossa produtividade que a gente tem aqui, não é, Daniel? Olha, foi um prazer te receber aqui no nosso Terra Viva Entrevista. Foi uma grande aula para a gente aqui, também um preparativo, né, para a COP, para quem está nos assistindo. Muito obrigada pela sua participação. Quero deixar o convite para você voltar mais vezes, viu? Além do Sempre que convite, quiserem. Daniel, eu queria também que você deixasse seu contato para o pessoal também acompanhar, porque você também tem um papel importante na GV. Claro, muito obrigado. Sempre um privilégio participar desse diálogo com vocês. As pessoas podem me localizar nas mídias sociais. Eu participo do LinkedIn, daniel.barcelos.vargas. Também tenho o Instagram, daniel.vargas.bio. E estou sempre à disposição. Do que eu puder contribuir, contem comigo. Tá certo. O Daniel a gente encontra também no Agro Mais, né, Flá? No programa É Exatamente. Tempo de Amazônia, sempre semanalmente trazendo informação pra gente.
E olha só, o Terra Viva Entrevista vai ficando por aqui. Se você quer rever esse e outros programas e ficar por dentro das notícias do agro, é só procurar o canal Terra Viva no YouTube e também nas redes sociais, @canal Terra Viva. Mas também tem uma novidade, né, Flávia? Exatamente, tem o nosso aplicativo Nilco Play. Fica o convite para todos baixarem e acompanharem toda a nossa programação em primeira mão. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e, claro, até o nosso próximo encontro.